concursos, né? Queria saudar de vocês, né? Sou professor aqui, né, da área de concurso público aqui do Energia, né? Sou professor de direito penal, direito processual penal, né? A parte da legislação, inclusive legislação municipal. Vou trabalhar com vocês agora a parte de noções de direito, no tocante a direito constitucional para o concurso da Guarda Municipal de Itapema. O que vai cair no conteúdo da gente, professor? O que é importante? A gente vai ter, né, a parte de fundamentos, né, princípios fundamentais, direitos e garantias, né, individuais, coletivos, princípios fundamentais, né, direitos sociais, né, nacionalidade, partidos políticos, tá, organização administrativa, tá, poder executivo, poder legislativo, segurança pública. Esse é o conteúdo programático de direito constitucional. Bastante coisa, tá, pessoal? Bastante coisa. Eu vou arriscar ele contigo que é parte, né, da administração pública também, que está tanto em administrativo quanto constitucional, tá? Vou arriscar dizendo para vocês que direito constitucional seria o maior conteúdo, mas a gente vai tentar ver de forma compactada, de forma, né, resumida, né, bem direto o que cai no concurso aí para vocês. Então vamos lá dar uma olhadinha aí no direito constitucional. Direito constitucional. Vamos ver a Constituição Federal, conhecida como a Constituição Cidadã. Tá? A Constituição Cidadã. A Constituição. A Constituição é a primeira e mais importante voz do direito aos ouvidos do povo. Tá? Vamos falar do preâmbulo da Constituição. Preâmbulo da Constituição. O que é preâmbulo, professor? É a introdução. Sempre antes de uma lei, de uma Constituição, a gente tem um preâmbulo. Qual é o preâmbulo da Constituição? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinando a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundados na harmonia social e comprometidas na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, assim, ó, ponto que eu acho relevante sobre a parte, tá, do preâmbulo da Constituição. Primeiro, a proteção de Deus. É obrigatório uma Constituição pedir a proteção de Deus? Há uma obrigatoriedade? O STF entendeu que não, que as Constituições dos Estados não precisam pedir a proteção de Deus. O que aconteceu? Os representantes do povo, né, os congressistas que representam o povo, que são eleitos pelo voto direto, secreto, universal e obrigatório. Na época, eles não foram eleitos de forma direta, né, que foi em 88, tá? Eles se reuniram, tá, respeitando os direitos sociais, individuais, a liberdade, o bem de todos, a igualdade e a justiça. Tá? Buscando uma sociedade fraterna, pluralismo, sem preconceito. Criaram, né, promulgaram a Constituição da República Federativa do Brasil. Não é relevante essa primeira parte introdutória, que é relevante a partir daqui, que pede o teu edital. Título 1 dos princípios fundamentais. Né? Princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? Então vamos lá, primeiro, título 1. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Tá? Princípios fundamentais. O que são princípios fundamentais? Segundo o professor Boulos, princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração do Estado, determinam-lhe o modo e forma de ser. Refletem os valores obrigados pelo ordenamento jurídico, espelhando a ideologia do Constituinte, os postulados básicos e os fins da sociedade. Tá? Então, assim, os princípios fundamentais são diretrizes que são necessários para criar um Estado democrático de direito. É uma forma que reflete os valores, as obrigações pelo ordenamento jurídico, a ideologia constituinte. São os valores que orientam o poder, né, o poder constituinte. Então, na hora de elaborar os dispositivos legais, esses princípios são fundamentais para
orientar o poder constituinte, a criação de normas. Então é fundamental os princípios fundamentais. Então vamos primeiro, falando de princípios fundamentais, vamos falar primeiro dos fundamentos. Quais são os fundamentos? Fundamentos da nossa República Federativa. Então quando fala em fundamento, tem que associar a construção do imóvel. Né? Olha só que bonitinho o professor trouxe. Né? Fundamento a construção. Ele tem uma construção toda bonita e tal. O fundamento é o que vai estar, né, sustentando toda a estrutura do imóvel. Então é de suma importância o fundamento. Ele tem que ser forte, ele tem que ser rígido, ele tem que ser seguro, justamente para segurar a estrutura de todo o imóvel. Então é fundamental os fundamentos, deles serem bem sólidos. Tá? Esses fundamentos, pessoal, é algo sólido pela Constituição. Não vai ter alterações, eles não mudarão, não são cláusulas pétreas, eles são imutáveis. São os fundamentos da Constituição. Quais são os fundamentos da Constituição? É uma série de fundamentos, tá? Mas vamos ler primeiro o artigo 1º da Constituição da República Federativa, depois a gente delibera sobre os fundamentos. A República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, o que acontece, pessoal? Né? A nossa forma de governo. Qual seria a nossa forma de governo? Tá, deixa eu botar aqui para a gente marcar. Na nossa forma de governo. Opa. Republicano. Aqui, ó. Forma de governo republicano. Tá, o que quer dizer essa forma de governo republicana, professor? A nossa forma de governo é republicana, que nós podemos escolher nossos representantes. Tá? Existe a monarquia, né, pessoal? Existe a monarquia e a república. Né? Na monarquia, é hereditário, de pai para filho, vai passando o reinado. Na república, nós escolhemos nossos representantes, e eles vão exercer o poder através de mandato. Tá? Mandato de 4 anos, tá? Em regra, tá? E de tempo em tempo é trocado, a cada 4 anos é trocado. Tá? A nossa forma de Estado é federação, tá? Ou seja, são Estados federados. A República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos Estados e dos municípios. Ou seja, todos os Estados, né, juntos vão formar isso daí. Tá? Então o que acontece? Quem entrou não sai. Tá? Tu faz parte, tu tá dentro, tu não sai. Quantos? 26 mais o Distrito Federal. Então o que acontece? O que acontece? Existia um movimento chamado Sul Meu País, que queria tirar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e São Paulo do Brasil. Não entendia por que esse movimento. Por quê, professor? Porque não tem como tirar. É a união indissolúvel. Tá? Faz parte, não sai mais. Tá? Só se fizesse uma outra Constituição. O nosso sistema de governo é o presidencialismo. Por que o presidencialismo? Porque podia ser dentro da República o presidencialismo e o parlamentarismo. Uma diferença básica. O presidente da República, no presidencialismo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Lá do exterior ele representa o Brasil e aqui no Brasil ele administra a máquina pública. No parlamentarismo, quem é chefe de Estado é o presidente e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Nosso regime político é a democracia. E como é que é essa democracia? Democracia funciona assim, ó. Existem momentos que nós decidimos. Tá? Aqui, ó, democracia. Existem momentos que nós decidimos. A democracia é o quê? Direta. E existem momentos, tá, que não é nós que decidimos, são nossos representantes. A democracia, ela é indireta. Quando é que é nós que decidimos? Nós vamos lá tomar uma decisão através de um plebiscito, de um referendo e de uma iniciativa popular.
Lembra aquele Estatuto de Desarmamento? Tá? Lá no Estatuto de Desarmamento, a norma legal. O Estatuto estava pronto lá. Lá em 2003, o Estatuto estava pronto. Foi feita uma pergunta à população. O comércio de arma de fogo no Brasil deve ser proibido? Deu não, com 66%. A norma estava pronta, foi perguntado só sobre um ponto da norma. Por isso que era referendo. Quiseram dividir o estado do Pará. E foi feita pergunta à população. Se deveria ou não dividir o estado do Pará. A norma não estava pronta. Por isso chama-se plebiscito. Então, quando é feita a pergunta à população antes de fazer a norma legal, chama-se plebiscito. Se a norma está pronta e vai perguntar sobre um ponto da norma, chama-se referendo. Tá? E a iniciativa popular, quando faz aqueles projetos de lei, entra lá naquele site, clica que tu é a favor para a gente levar ao Congresso para votar aquele projeto de lei. Aí, nesse caso, a democracia é direta. E quando é que é indireta? Quando são nossos representantes, um vereador, um deputado, um senador, votando uma lei. Então, percebe que tem momentos que a democracia é direta e momentos que é indireta. Então, a nossa democracia, ela é semi-direta. Ela é uma democracia semi-direta. Então, uma democracia semi-direta. Tá? Beleza, democracia semi-direta. Tá? Quais são os fundamentos da República Federativa, como a gente já citou? Os fundamentos são esses aqui, ó. São fundamentos. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. O que quer dizer, professor, isso daí? É uma sedezinha ali, é soldado de PVC. Tá? O S de soberania, o D de dignidade da pessoa humana, o P de pluralismo político, o V de valores sociais do trabalho e o C de cidadania. Então vamos ver um por um. Tá? Vamos ver um por um. Quais são os fundamentos? Geralmente cai assim, tá? Como eu vou botar aqui no quadro. Tá? Primeiro, a soberania. A gente vive num Estado soberano de direito. Aqui no Brasil, as regras são definidas pelo Brasil. Tá? Para ter alguma regra, tem que ser aprovada pelo Brasil. Os Estados Unidos determinou que agora a floresta amazônica... Não, não pode. Regras no Brasil têm que ser aceitas pelo Brasil, tem que ser aprovado pelo Brasil. Tá? A cidadania. A cidadania é a escolha dos nossos representantes. Através do voto direto, secreto, universal e obrigatório. Tem um filho em casa que tem 10 anos. Ele não é cidadão. Por quê, professor? Porque para ser cidadão, tu tem que escolher os teus representantes. Professor, meu filho não é cidadão, o que ele é? Pois é, ele não é cidadão, ele é uma criança, né? Porque cidadão tu tem que poder escolher os representantes. Então a cidadania, tá, seria a escolha dos representantes. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 1º diz: o poder emana do povo através dos seus representantes. Dignidade da pessoa humana. Então tem direito de não apenas de viver, mas de viver através de uma vida digna. Deve me respeitar, né? Eu devo ser respeitado, né? O Estado se preocupa com todos, tanto há que é um amparo social, tá? O idoso, envelhecimento digno, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. Então eu tenho o direito de uma vida digna como ser humano, tá? Aí eu tenho valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Pessoal, o Estado, ele protege o trabalho, tanto é que a proteção, né, do trabalho, né, que é um direito social, né, há uma intervenção do Estado para proteger o trabalhador. E também proíbe práticas desleais, tipo o Estado ele proíbe o dumping. O que é o dumping? Tá? O dumping seria uma empresa cobrar um valor abaixo do valor de custos
justamente para quebrar a concorrência e depois aumentar o produto. Não pode. O cartel, que é combinação de preços, isso é tudo proibido, tá? Falando em cartel, eu lembro de posto de gasolina, né? Tá foda, né? Quebrou a barreira dos R$7 a gasolina. Agora tá de fuder, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? O petróleo aí deve baixar, mas eu creio difícil baixar a gasolina, tá? E o pluralismo político. Ou seja, são várias ideologias políticas, tá? São várias ideologias políticas. Tá, o pluralismo político. Existem várias ideologias políticas. Tá? São várias ideologias. Então, por isso tem vários partidos políticos. Tá? Então, esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, tá? Valores sociais do trabalho de iniciativa e cidadania. Perfeito. Vamos para frente. Vou falar de poderes. Quais são os poderes que eu tenho? Existem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que acontece? O poder, ele estava apenas na mão de um, aqui ó, do rei, no absolutismo. Tá? Não é bom que uma pessoa só tenha todo o poder, porque a pessoa que detém muito poder, a tendência é que ele abuse do poder. Surge aí o francês Montesquieu, tá? Que entende que tem que haver essa divisão e surge a ideia dos 3 poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então eu tinha 3 poderes. Eu tinha o poder executivo. Desculpa. Eu tinha o único poder, que era na figura do rei. E esse poder, segundo Montesquieu, tinha que ser dividido. Onde eu tinha o executivo, o legislativo e o judiciário. Já teve um outro poder, tá? Que era o poder moderador, que era o poder que Dom Pedro I tinha para mandar os demais poderes. O poder executivo, eu tenho o federal, na figura do presidente da República, eu tenho o estadual, na figura dos governadores, e eu tenho o municipal, na figura do vereador. Tá? E o legislativo? O legislativo eu tenho o Congresso Nacional, onde eu tenho os deputados federais, que somam 513, mínimo 8 por estado, no máximo 70, conforme o número de habitantes, e eu tenho os senadores, que somam 81, 3 por estado e 3 por Distrito Federal. É o sistema bicameral, onde tem 2 casas. Tá? O sistema bicameral, onde tem 2 casas. As leis têm que ser aprovadas das 2 casas. Eu tenho a Assembleia Legislativa do Estado, no caso que eu vou botar Santa Catarina, onde eu tenho deputados estaduais. Aqui são 40. Federal a gente tem 16. E eu tenho a Câmara de Vereadores. Depende do município. Em Itapema, no caso é o nosso, vai ter vereadores. Vão ser, se não me falha a memória card, 13 vereadores. Deputado estadual, 40. E o Judiciário? O Judiciário eu vou ter a Justiça, o Judiciário Federal, formado pela Justiça Federal, tá? E tribunais federais, como o STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar. Eu tenho o Judiciário Estadual, que é formado por o Tribunal de Justiça do Estado, né? Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cada estado tem o seu, e juízes de direito. No município, não há poder judiciário. Já vou lembrando lá com a lei orgânica do município. No judiciário não há, no município não há judiciário. Então esses são os 3 poderes, tá? Legislativo, executivo e judiciário. Os 3 poderes, eles têm que agir de forma harmônica e independente entre si. Olha o que fala o artigo 2º. Acompanhe comigo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então são 3 poderes que vão viver de forma harmônica entre si. Tá? Eles têm independência, cada um tem uma função. Ó. A função típica do executivo é exercer funções administrativas. A função típica do legislativo é legislar. A função típica do judiciário é julgar.
Cada um tem a sua função típica. Um poder exerce a função do outro, exerce a função do outro. Né? Um poder ele exerce a função do outro. Tá? Um poder exerce a função do outro. Tá? Só que o que acontece? De forma atípica. Exemplo, lembra do caso do impeachment da Dilma? O impeachment do Collor? O que aconteceu? Quem julgou o impeachment foi o poder legislativo. E a função típica do legislativo é legislar. Mas ele julgou o impeachment. Abriu uma licitação para contratar uma banca para fazer o concurso do TJ de Santa Catarina. É uma função administrativa fazer uma licitação, abrir um concurso. Mas quem fez foi o Poder Judiciário. Entendeu? Foi feita uma medida provisória pelo presidente. Ele é do executivo, mas ele exerceu uma função legislativa. Cada poder tem a sua função típica, mas pode exercer a função do outro de forma atípica. Os três poderes eles têm que viver de forma harmônica e independente entre si. Se um poder quiser mandar mais que o outro, se um poder quiser intervir de forma excessiva no outro, eu vou ter um sistema de freios e contrapesos. Um poder vai frear o outro. Beleza? Então, poderes são três poderes independentes entre si. Então, vamos para os objetivos. Falei em poderes. Vamos para os objetivos. Vou tentar botar aqui, ó. Objetivos. O que são objetivos, professor? São as metas. O que são objetivos? São as metas do governo. São as metas do governo. Independentemente de quem esteja no poder, seja PSDB, seja PT, seja PSOL, não importa. Não importa quem está no poder. O plano de governo, as metas do governo, sempre buscando esses objetivos. São ações afirmativas, sempre são verbos. Construir, garantir, erradicar e promover. Sempre verbos. Tá? Independentemente de quem esteja no poder, são as metas do governo. Artigo 3º, acompanha comigo. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização, redução da desigualdade social e regional e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, independentemente de quem está no poder, essas serão as metas, serão o plano de governo. Então, todo governante que tiver no poder, todo partido que tiver no poder, ele sempre vai buscar isso daí. Sempre. O quê? Um macetezinho que eu gosto de colocar, eu chamo de pé de conga. Por que pé de conga? Pé de conga tinha muito antigo, junto com o quichute. Tinha o congo, o quichute. Pé de conga. Tá? Pé de conga. Eu vou botar o slide ali para você ver o tênisinho qual era o conga. O pessoal que é mais novo não sabe nem o que eu estou falando. Pé de conga. Esse era o conga, que era parecido com o quichute. Tá? Pé de conga. Então vamos lá. Primeiro, construir uma sociedade. Construir. Percebe que é verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha como é verbo. Construir. Garantir o desenvolvimento nacional, que o país cresça, então, independentemente do partido político, sempre buscando o crescimento do país. Tá? Erradicar a pobreza e a marginalização, acabar, né? Erradicar a pobreza, a marginalização, a desigualdade social, acabar com isso. Acabar com os pobres, acabar com a desigualdade, né, social e regional. E o último, que é promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Então, esses são os objetivos. Como é que é na prova? Você bota assim, ó, são fundamentos da Constituição, exceto. Aí eles botam 4 fundamentos e um objetivo. Tá? Entendeu? É bem simples como cai. Professor, vai cair na prova? Olha, eu acredito muito que caia uma de princípios fundamentais. É pouquinha matéria, são só 4 artigos, tanto é que a gente já vai fechar. Mas eu vejo uma certa relevância aí que pode aparecer beliscar na tua prova. Princípios da relação internacional.
Princípios das relações internacionais. Princípios das relações internacionais. Tá? Princípios das relações internacionais. O Brasil ele pode ter relação com outros países? Pode. O Brasil pode ter relações com vários países. Quando o Brasil vai se relacionar com outros países, ele obedece a alguns princípios. Então existem princípios das relações internacionais. O Brasil ele pode se relacionar, mas da relação com outros países ele tem que respeitar alguns princípios. Quais são esses princípios? A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios: interdependência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Vou falar primeiro do capítulo único, tá, pessoal? Primeiro eu vou falar do capítulo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso é importante, tá? Costuma cair isso daí, essa última parte ali, ó. A integração, tem que lembrar que é econômica, política, social e cultural. Beleza. Então, vamos falar dos princípios das relações internacionais. Tá? Quais são os princípios das relações internacionais? Tem uma cifra aqui que é meio complicada, mas foi que eu criei. Sindh-Nink-Prak. Sindh, tá? Nink-Prak. Sindh-Nink-Prak. Primeiro, Sindh-Nink-Prak. Então, independência nacional a gente tem. Independência. O Brasil não depende de outro país. Ele é independente. Independência nacional. Tá? Prevalência dos direitos humanos. Então, sobretudo, vai sobressair os direitos humanos. Sempre respeitando os direitos humanos. Tá? Prevalência dos direitos humanos. Tá? Autodeterminação dos povos. Autonomia de cada povo, né? Autodeterminação dos povos. Cada povo tem a sua autonomia. Tá? A não intervenção. Um outro país não pode se meter, não pode interferir nas normas estabelecidas no nosso país. Tá? A não intervenção. Tá? A igualdade entre estados. Tá? Então, assim, se o Brasil fizer uma relação com outro país, não pode ser aquele outro país, né, ter vantagens sobre o Brasil e nem o Brasil ter vantagem sobre outro estado. Então, assim, tem que ter reciprocidade. A palavra correta tem que ter reciprocidade. Da forma que o Brasil trata o outro estado que fez uma relação com o Brasil, o outro estado tem que tratar o Brasil. Tá? Igualdade entre estados. Entre estados. Tá? Sempre buscando a defesa da paz. Aí vem a solução pacífica dos conflitos. Buscar sempre a paz entre os estados. Tá? Solução pacífica de conflitos. Tá? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Tá? Cooperação entre povos para o progresso da humanidade. E o último, concessão de asilo político. A gente dá asilo político. Cuidado, como é que cai na prova é bem simples. Eles misturam os fundamentos, os objetivos e os princípios da relação internacional. E só lembrando, o Brasil vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dentre os povos da América Latina para formar uma comunidade latino-americana de nações. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha ali em algumas questões para ver como é que pode cair isso em prova. Então vamos lá. Assinale a opção que indica um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme a Constituição de 88.
A. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. B. A dignidade da pessoa humana. C. A defesa da paz. D. A prevalência dos direitos humanos. E letra E. A independência nacional. Tá, independência nacional. Então ele fala de fundamentos. Aí é soldado de PVC, né? Fundamentos, tá? Dignidade da pessoa humana. Defesa da repúdio ao terrorismo, defesa das paz, prevalência dos direitos humanos e independência nacional, são todos princípios da relação internacional. Assine a alternativa que apresenta corretamente os fundamentos da República Federativa do Brasil. A soberania, ele pergunta os fundamentos. Deixa eu marcar ali pra gente ficar mais fácil. Os fundamentos. Soberania é, cidadania é, direito à resposta não. Beleza. Soberania é, cidadania é, dignidade da pessoa humana é, valores sociais do trabalho e iniciativa e o pluralismo político. Perfeito. Acerca dos fundamentos da República Federativa do Brasil, assinar a alternativa incorreta. Dignidade da pessoa humana é um fundamento, tá certo. Valores sociais do trabalho, tá certo. Pluralismo político, tá certo. Erradicar a pobreza, isso é objetivo, tá? Erradicar, olha como é verbo. O mecanismo pelo qual os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, serão nomeados pelo Presidente da República, pessoas com notório saber jurídico, reputação ilibata. Não, pessoal, o Presidente da República é livre para nomear quem ele quiser. Tá? Após a aprovação e escolha do Senado, que é a sabatina, ocorre do princípio do quê? Separação dos poderes. O Presidente da República, ele nomeia lá quem ele quiser, não precisa nem ser concursado, tá, pessoal? A pessoa, desde que tenha uma reputação, pode ser nomeado para ser ministro do STF, que são os 11. A atual Constituição Federal adota o sistema de tripartição de poderes. A respeito desse tema, se der a alternativa correta. Então tem 3 poderes, lembra? Legislativo, Executivo e Judiciário. Não era bom que o poder tivesse apenas na mão de um. Isso nunca é bom. Né? Por causa que o absolutismo, né? A pessoa tinha o poder na mão apenas de um, era ruim. Né? Então foi dividido os poderes, através dos 3 poderes. Então vamos lá. A divisão dos 3 poderes. O poder da União são independentes entre si e harmônicos? São poderes da União, tá? Independentes entre si e harmônicos? Tá. Os poderes da União são interdependentes. Aqui fala independente, aqui fala interdependente, está errado. Os poderes da União são executivo, legislativo e moderador. Moderador não existe mais. Os poderes executivos e judiciários são autônomos, independentes entre si, são independentes. O poder executivo centraliza as decisões políticas e administrativas dos demais poderes, está errado. Letra A. A Constituição da República Federativa, em artigo 2º, dispõe: são poderes da União independente e harmônico entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No contexto fático, né? Vamos no contexto fático aí. O Poder Judiciário exerce como atividade típica a função jurisdicional e não pode praticar qualquer ato no exercício da sua função normativa e administrativa, que cabem respectivamente ao Legislativo e Executivo. Bem estranho isso daí, né, pessoal? Bem estranho mesmo. Tá? Bem estranho mesmo. O Poder Judiciário exerce como atividade típica a função jurisdicional. Não, o Judiciário, tá? Judiciário, função jurisdicional, que é julgar, tá? E não pode praticar qualquer ato no exercício da função normativa e administrativa. Não pode qualquer ato. O Poder Legislativo e Executivo desempenham respectivamente funções normativas e administrativas, mas excepcionalmente exerce atividades jurisdicionais típicas, não, é atípica. O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário desempenham respectivamente funções normativas, administrativas e jurisdicional, e não pode exercer outra função. Em observância, pode sim, pode.
O poder executivo no qual incumbe perpetuamente a função administrativa desempenha também a função atípica da normativa. A função produz, por exemplo, normas gerais da abstrata, por meio deles o poder regulamentar. Quando edita medidas provisórias, o poder legislativo não pode exercer, em hipótese alguma, função jurisdicional. Pode julgar, que é o caso do impeachment. Tá? É o caso do impeachment. Sobre objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa abaixo. Objetivos fundamentais. Plano de um político construir, olha o verbo, construir a sociedade livre, justa e solidária. 1 e 3 estão incorretos. Isso aqui o 3 é princípio da relação internacional e esse aqui são fundamentos. Mais uma de direito constitucional. A Constituição Federal da República prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil e também como um dos princípios da ordem econômica. Princípio da ordem econômica. Redução da desigualdade social e regional. Redução da desigualdade social e regional, valorização do trabalho humano, defesa do meio ambiente, erradicação da pobreza, prevalência dos direitos humanos. São objetivos, né? Erradicação da pobreza e marginalização. Erradicação. A Constituição da República prevê como um dos objetivos. São objetivos, tá? Fundamentais da República Federativa do Brasil. Também como princípio da ordem econômica. Ah, tá. Porque ele fala princípio da ordem econômica. Erradicação da pobreza e redução da desigualdade social. Que reduz a ordem econômica. Dentre os princípios fundamentais da Constituição, temos o princípio relativo à existência, forma e tipo de Estado. O princípio relativo à comunidade internacional, o princípio relevante. A forma de governo, a ponte alternativa que diz respeito a 3 princípios referidos. Tá? Dentre os princípios fundamentais, forma e tipo de Estado, o princípio relativo à comunicação internacional, o princípio da relação internacional. Tá? Ó. Estado democrático de direito, integração da América Latina e pluralismo político. Nos termos da Constituição Federal do Brasil, em suas relações internacionais, deve buscar integrar como país da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Entre as formas de integração previstas, não inclui o quê? Militar. Militar não inclui. A militar não está incluída. Né? Letra D, tá? É militar. Letra D é a militar, tá? É militar, está errado ali. A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, assinada em alto Estado, Continente Africano de 81, enunciado no artigo 20. Em todo povo tem o direito imprescritível da inalienável, pelo qual determina livremente seu estatuto político e garante o seu desenvolvimento econômico e social, pelo caminho que livre escolha. Na Constituição da República Federativa do Brasil, o teu referido enunciado encontra equivalente ao princípio das relações internacionais de repúdio ao terrorismo e ao racismo, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza, autodeterminação dos povos e concessão de asilo político. Ele fala sobre princípio da relação internacional. Repúdio ao terrorismo e ao racismo é construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Tá, isso aqui não entra. Erradicação da pobreza também. Autodeterminação dos povos. É letra D, tá? Autodeterminação
dos povos. Só para deixar bem claro que saiu ali a bolinha, mas é autodeterminação dos povos. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Tá? Direitos e Garantias Fundamentais. Só o professor apagar aqui. Vamos trabalhar com direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos individuais e coletivos. Olha só, eu fiz uma divisão dos direitos, tá? Quais são os direitos que eu tenho? Direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Esses direitos são assegurados tanto a brasileiros quanto a estrangeiros. A lei fala, a Constituição fala que reside no país, mas não precisa residir, tá? Basta estar no país. Se um desses direitos, liberdade, vida, igualdade, segurança e propriedade, se um desses direitos forem violados, se um desses direitos não tiverem sido assegurados à pessoa, tá? Neste caso, eu posso entrar com um dos remédios constitucionais, tá? Então, se um desses direitos tiver sido violado, ameaçado, eu vou entrar com um dos remédios constitucionais. Quais seriam? Tipo assim, ó, não tão restringido o meu direito de locomoção, direito à liberdade. Eu vou entrar com o habeas corpus. Tá? Entendeu como é que funciona? Então, assim, ó, conforme a violação de direito, eu vou entrar com remédio constitucional. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 5º da Constituição. Vamos ver o que fala lá. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Tem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então o que acontece? A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe qualquer distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Então o que acontece? Todos são iguais perante a lei. Eu não posso criar distinção entre brasileiro e estrangeiro, e nem entre brasileiros. A gente vai ver lá na frente que existem cargos que são privativos de brasileiro nato. É uma outra história. Mas, em regra, eu não vou ter distinção entre brasileiro e estrangeiro. Os direitos e garantias fundamentais, direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, tá? E segurança jurídica, é garantida tanto ao brasileiro quanto ao estrangeiro. Não precisa residir no Brasil. Então, vamos ver esses direitos. Quais são esses direitos que a Constituição, no artigo 5º, assegura, né, ao cidadão, né, ao brasileiro ou estrangeiro? Quais são esses direitos? Primeiro, o direito à vida. O que seria o direito à vida? O direito à vida de não ser morto. O direito à vida significa o direito de não ser morto. Tanto é que é proibido, tá? Há uma proibição, tá, de algumas práticas. Por quê? Porque a proteção da vida intrauterina, tá? A proteção da vida intrauterina, tá? Assim como a vida extrauterina, há uma proteção. Proteção da vida intrauterina, sendo proibida a prática do aborto. Não pode abortar, artigo 124 do Código Penal. Proteção da vida extrauterina, proibindo a prática do homicídio, do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e o infanticídio. O homicídio é quando mata alguém. Instigação, induzimento, auxílio ao suicídio é quando tu ajuda alguém a se matar, dá ideia. E o infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho no estado puerperal logo após o parto. Então, direito à vida, o direito de não ser morto. E a não apenas de viver, mas de ter uma vida digna. Tá? Então, direito à vida, a proteção da vida intrauterina, proibindo a prática do aborto, e a vida extrauterina, proibindo a prática do homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio e infanticídio.
Tá? Então não é apenas de viver, mas sim de ter uma vida digna. Vida digna. Aí, o que acontece? A súmula vinculante número 11, a súmula vinculante número 11, súmula vinculante número 11, determina, fala sobre o uso de algemas. Deve ser proibido o uso de algemas? O que acontece? Isso aqui é discricionário do agente público. Se o agente público entender que aquele caso deve ser utilizado algemas, vai ser utilizado algemas. Por que, professor, ele vai decidir isso daí? Porque dependendo do caso, eu faço a utilização de algemas ou não. Essa aqui é a questão. Tá? A pessoa apresenta resistência, perigo de fuga, aí usa algema, é discricionário. E se for usado algemas quando não era caso de usar algema? Por si só o uso de algema é abuso de autoridade? Não, não é. O presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo da lei, de abuso de autoridade. Então, direito à vida é o direito de não ser morto. Proteção da vida intrauterina e extrauterina. Vida digna, uso de algemas é discricionário do agente público. Vamos ver aqui o slidezinho, tá bonitinho ali, ó. Direito à vida, direito de não ser morto. Segurada a vida extrauterina e intrauterina. Vida digna, uso de algemas. Súmula vinculante número 11. Vamos falar agora de direito à liberdade, de ser livre. Percebe que o artigo 5º fala de direitos de liberdade. Nos direitos humanos a gente fala de direito de primeira geração, onde nós queremos ser livre. Direitos, direito à liberdade. Nós queremos ser livre. Então vamos falar de liberdade. Segundo direito, a liberdade. Eu quero ser livre, professor. Livre para quê? Eu quero ter liberdade de pensamento. Pensamento. Quero pensar no que eu quiser. Tanto é que o Estado não pode proibir o meu pensamento. Eu posso pensar no que eu quiser. Professor, eu posso, não gostar de negro? Pode. Se ficar só na tua... O problema é a manifestação do pensamento. Agora, só pensar, não sou obrigado a gostar de ninguém, eu não sou obrigado a tolerar ninguém, eu não sou obrigado a falar com ninguém. Eu posso ter pensamentos sórdidos, maléficos, odiosos. Pensamento que eu quiser, eu tenho liberdade de pensamento. Eu tenho liberdade de crença, consciência, eu posso acreditar no que eu quiser, eu posso ter liberdade de escolher a religião que eu quiser. Isso é uma liberdade. A manifestação do pensamento é permitido. Tu pode manifestar o que tu pensa. Só que tu vai ter responsabilidade por isso. E detalhe, é vedado anonimato. Se tu manifestar o teu pensamento, tu tem que dizer a fonte. Tu não pode simplesmente apresentar o teu pensamento e não dar a fonte. Expressão coletiva. Podem várias pessoas se reunirem, se associarem? Pode, tu é livre para te reunir, te associar e ir num clube e fazer um churrasco, desde que seja em tempo de paz, para fins pacíficos, sem uso de armas. Tá? Liberdade de profissão. Tu pode exercer a profissão que tu quiser, tem liberdade profissional, quer ser padeiro, médico, advogado, agente penitenciário, guarda municipal, que agora é a polícia penal, Tu é livre, liberdade de profissão. Claro, liberdade profissional só vale profissão lícita, Tem um caso lá da mulher numa praça, acho que foi até em Belém essa praça, que ela tá com cartaz lá que o marido dela tá desaparecido. Aí a repórter pergunta, mas o que aconteceu? Ele saiu para trabalhar? Sim, ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Ele trabalha com o quê? Ele é ladrão. Não, Isso não é profissão, ser ladrão não é profissão. Tá? E a liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Em tempo de paz. Em tempo de paz. Tem liberdade de locomoção em tempo de paz. Aí entra a história, na liberdade de locomoção, entra a história da prisão. Sobre prisão. Prisão cível. Quais são as prisões cíveis que eu tenho? Eu tenho alimentos. O cara não paga alimentos. Ele vai preso. Pensão, E o depositário infiel. A pessoa devia, o credor entrou com uma ação cobrando o devedor foi condenado a pagar, não tem bem, o veículo do devedor foi penhorado. Esse veículo foi para leilão, alguém arrematou o veículo.
Alguém arrematou o veículo. O que acontece? Como foi arrematado aquele veículo, foi arrematado aquele veículo, antes de ir para leilão, alguém ficou responsável pelo veículo, alguém foi depositário. Quem arrematou foi buscar e sumiram com o veículo. A pessoa era depositária infiel. Cabia prisão. Na Constituição tem as duas, tá? Se cair na prova. Segundo a Constituição Federal, são prisões previstas na lei. Alimentos depositário infiel, tá? As duas na lei. Na Constituição, desculpa. Na prática, não se efetua a prisão. Por quê? Porque o Brasil assinou um tratado internacional onde proíbe a prisão do depositário infiel. E o STF se posicionou dizendo o seguinte, que a prisão está prevista na Constituição. A Constituição fala que tem a prisão. Mas a execução está no Código de Processo Civil. E os tratados internacionais têm força supralegal. Vão acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então, a execução está no CPC. Então, não tem como executar a prisão, embora prevista na Constituição. Tá? Então, direito à liberdade. Não é prisão, não é prisão. E o último direito para a gente fechar, vamos falar de direito à liberdade. Liberdade. Direito à liberdade. Desculpa, igualdade, liberdade já foi, igualdade. Todos são iguais perante a lei, sendo vedado qualquer tipo de distinção. Vamos só olhar a liberdade, tá, pessoal? Ó, liberdade de pensamento, consciência, crença, manifestação de pensamento, expressão coletiva, profissão e locomoção. Vamos ver a igualdade direto, né? Essa igualdade é material, tá, pessoal? Igualdade material. O que é essa igualdade material? Todos são iguais perante a lei sem nenhum tipo de distinção. Tá? Em relação a sexo, cor, idade, religião, posição política, etc. Tá? Todos têm que ser igual perante a lei. O que acontece? Essa igualdade é igualdade material. Por que ela é material? Porque assim, ó, igualdade formal, realmente as pessoas são iguais. A igual a B, igualdade formal. Tá? A igualdade material, onde eu pego as pessoas desiguais e de alguma forma faço para que elas se tornem iguais. Exemplo, cota em concurso público para deficiente físico até 20% e para negros concursos federais, executivo e judiciário, 20% das vagas. Então, as pessoas desiguais, eu dei a cota no concurso para se tornarem iguais. Isso é igualdade material. Outro exemplo, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cria medidas protetivas para a mulher em caso de violência doméstica. É criada essa lei para proteger a mulher, porque a mulher nesse caso é desigual em relação à violência, para se tornar igual ao homem. Entendeu? Tá? Outra situação, aposentadoria, mulher 5 anos a menos. Por que a mulher tem 5 anos a menos? Porque a jornada de trabalho dela é maior, tem que cuidar de casa, filhos, etc. Então o trabalho dela é um tempo menor. Então eu trato de forma desigual as pessoas para se tornarem o quê? Iguais. Tá? As diferenças são estabelecidas pela Constituição, mas sempre respeitando o princípio da razoabilidade. Essa igualdade é material. Para as pessoas desiguais se tornarem o quê? Iguais. Posso exigir idade no concurso público? Pode, tanto é que agora o municipal aqui de Itapema não exige idade máxima, tá, pessoal? Não exige. A lei fala em 40 anos, mas no concurso não tem. Sexo, 24 vagas para homens, 6 para mulheres. Altura, pode exigir, mas nesse concurso não exigiu altura. Coeficiente de peso e altura, também. Tá? Da cota para cor, também pode. Não foi o caso, mas tem concurso que dá cota conforme a cor da pessoa é a cota para o concurso. Olha ali, ó. Direito à igualdade. Diferenças estabelecidas pela Constituição, princípio da razoabilidade. É resguardado isso aí, tá dando dentro do princípio da razoabilidade, em razão, idade, sexo, altura, peso, né, e cor da pessoa, eu posso fazer essa distinção. Então a gente fecha por aqui nosso primeiro encontrozinho, né, da parte de direito constitucional, né, vimos princípios fundamentais e direitos e garantias, né, individuais e coletivos. É muito importante saber a distinção entre fundamentos, objetivos e princípios da relação internacional. São 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Falamos que todos são iguais perante a lei, é assegurado ao brasileiro e estrangeiro que resida no Brasil, mas não precisa residir. Os direitos à vida, a gente falou, que é de não ser morto e ter uma vida digna. A liberdade, pensamento, crença, locomoção, profissão e igualdade material. O poder público cria condições para os desiguais se tornarem
iguais aos demais. Beleza? Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até nosso próximo encontro.